Quero dizer aos irmãos que hoje é um dia bastante festivo, bastante alegre. Sentimos muito alegria na manhã deste dia, quando tivemos aqui batismos, né? Nós tivemos 5 candidatos que foram batizados e glória a Deus por isso, né? Muitas bênçãos. Quero desejar a todos os bem-vindos. Pastor Naldo está aí conosco, seja bem-vindo. Todos os irmãos, amigos, sejam todos muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Amém? A palavra que nós vamos meditar nesta noite é: não ameis o mundo. É bem interessante, porque hoje nós foi dia do batismo, né? Apesar de que dos cinco irmãos que foram batizados, 4 são crianças e elas não estão aqui agora para ouvir, né, a palavra, mas essa mensagem ela é muito oportuna para todos nós e também é uma palavra que eu desejo dar aos novos irmãos que hoje estão entrando na igreja como membros, foram batizados e estão agora fazendo parte da nossa família, do corpo de Cristo. E é uma alegria muito grande poder contar com os irmãos, né? Uma festa que foi nesta manhã, uma alegria grande de nós podermos ter os irmãos aqui conosco, né? E eu queria dizer também aos irmãos que a pastora Neuza, nós demos uma notícia nós temos feito um boletim, né, falado assim algumas vezes no nosso grupo da família da igreja, e aconteceu uma situação não tão agradável. A pastora Neuza, ela está operada, né? E por uma situação em que houve uma crise de taquicardia e ela sentiu uma dor muito forte no peito e também logo veio ao vômito. Então, ela foi levada ao Souza Aguiar, né? Primeiro foi levada ao UPA mais próximo da casa dela e depois foram para o Souza Aguiar. E aí o médico, por recomendação, ele depois fez vários exames, né? Tomografia, exames repetidos, de acordo com o que o médico nos disse, que ele teria que fazer 3 exames de sangue para poder assim fazer o diagnóstico completo, se ela tinha tido como é que eu falei? Se ela tinha um AVC, né? Agora me esqueci o nome aqui. Não, também o médico ficou suspeito de que ela tivesse uma embolia pulmonar, né? Assim, uma série de preocupações, mas que graças a Deus, ao fazer os exames, não constatou nada. E aí o médico disse que foi exatamente um mal-estar que ela teve, e aí teria que ficar 3 dias, 72 horas em observação. E aí ela voltou para o hospital e ela acreditamos de que amanhã ela já receba alta, né? Mas, assim, conversando com ela está bem, né? E é lógico que pela sua idade, pelas comorbidades, a gente fica muito preocupado, mas a gente crê que Deus está no controle de todas as coisas, e nós cremos de que a igreja
está fazendo uma vigília de oração, né? E nós estamos orando sem cessar, e Deus está no controle de tudo, né? E a gente estou falando isso porque alguns irmãos sempre estão me perguntando, né? E a pastora Neuza? Então estou dando assim a notícia, né, de como que ela se encontra, e por conta disso o pastor Hamilton, acredito que ele não está aqui conosco, por causa desta idas e vindas, né, ao hospital. As visitas ficam liberadas a partir das 2 horas da tarde, 10 horas da manhã até 10 horas da noite, né? Então, e ele como um esposo romântico, que cuida bem da sua esposa, ele está muito dedicado, e nós devemos orar também pelo pastor Hamilton, né? E por todos nós. Pedimos até oração para que a igreja também ore por toda a família. Todos nós somos carentes, necessitados de oração. Amém? Queridos, Jesus o Senhor usando o apóstolo João, na primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 15, como está ali, nos diz, podemos ler, não ameis o mundo, e aí nós pegamos uma frase do versículo que nós vamos ler, e demos assim como o tema da nossa mensagem. Não ameis o mundo. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Isso, às vezes, pode parecer tão fácil de nós falarmos, mas acaba sendo tão complexo quando nós estamos no mundo, gostamos das coisas do mundo, né? Existem coisas no mundo que são bastante divertidas, que são bastante interessantes, né? Até porque se Deus ele viu que tudo era bom, né? Então existem coisas no mundo que são muito boas, inclusive a pessoa que está aí do seu lado. Amém? A pessoa que está do seu lado é uma criação muito boa de Deus, né? Nós somos uma criação muito boa, e principalmente aqueles que são lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Se você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, você não é apenas uma criatura, mas você é um filho de Deus, e nós vamos viver eternamente com o nosso Pai Celestial. Mas João está nos chamando a atenção, porque ele está dizendo de que não combina nós amarmos o mundo e ao mesmo tempo amarmos a Deus, né? Tem coisas que a gente gosta no mundo, né? Como por exemplo, coisas que nos divertem bastante, nos entrete, nós ficamos bastante entretidos com jogos de futebol, com a parte esportiva, né? Mas a gente podemos gostar, mas o texto está dizendo que nós não devemos amar, porque se nós amamos alguma coisa, essa coisa vai ter que competir com alguém, e aí você vai ter que competir o amor com Deus. Ou você vai provar que você ama a Deus, ou tem alguma coisa que te interessa mais do que Deus, né? Então, por exemplo, nós gostamos muito de futebol, né? Mas a gente não deixa de vir à casa de Deus, de oferecer um culto a Deus por causa de um jogo de futebol. Que a gente sabe que o jogo de futebol acaba sendo algo de uma ilusão, né? E um dia nosso time está lá em cima, outro dia está embaixo, e acaba sendo uma ilusão mesmo, né? E nós que somos cristãos, nós temos que ter esse conhecimento
de que são ilusões, que nós não podemos, que nós precisamos de fugir. Agora, quando o texto está dizendo que não ameis o mundo, que mundo é esse? Na verdade, a palavra mundo, ela no Novo Testamento, ela parece se referindo a 3 significados diferentes, né? Então, qual é o primeiro mundo que Deus criou? Deus criou o mundo, o planeta, a terra, tudo que existe foi criado por Deus. E não é esse mundo que Deus está falando aqui, né? Porque quem é que não gosta de tirar umas férias e às vezes ir até mesmo para uma fazenda, né? Para um hotel fazenda, para um local para repousar, e você pode ali desfrutar daquilo que Deus fez, daquilo que Deus criou, e não tem nada de mal nisso, né? Então, não é esse mundo que Deus está falando, da criação do planeta Terra, né? Também, e aí eu queria que a gente lesse, eu até reservei aqui, para a gente poder ler Atos, acho que é Atos, acho que está aí na folhinha, assim eu passei lá para o irmão. Em Atos 17, versículo 24, diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens. Ou seja, a nossa ênfase aqui é de nós entendermos de que aquele mundo que João está dizendo, não ameis o mundo, não é o planeta Terra, não são as fazendas, os mares, não é esse mundo que Deus está dizendo de que a gente não deve amar. Então, aqui, nós estamos entendendo de que foi Deus que criou. E quando Deus criou, Ele disse que, quando Ele viu que tudo era muito bom, né? Então, a criação é uma obra de Deus. Agora vamos ler a respeito, eu coloquei um outro amor, que é João 3,16, né? A Bíblia é um versículo que é chamado de o coração da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo. Esse mundo são as pessoas, somos nós. Deus nos amou, né? Então, nós devemos amar as pessoas, devemos amar as pessoas. As pessoas é um mundo que Deus criou, e Deus amou o mundo, Deus amou as pessoas. Esse tipo de amor nós devemos amar também, né? Jesus, ele até diz que nós devemos amar ao próximo como amamos a nós mesmos, né? Então devemos amar, né, um amor. Agora, o terceiro tipo de mundo é o mundo sistema, é um mundo que Jesus, ele chama o próprio diabo como o Deus como o príncipe deste mundo, como o Deus desse século. Ou seja, que mundo que nós não devemos amar? É o mundo sistema, é aquilo que existe nesse mundo de pessoas, nesse mundo, planeta, existe um mundo que é um sistema governado, imperado, no governo desse mundo está o diabo. O diabo governa esse mundo. E a gente vê que, quando a gente fala o diabo, e todas as gentes que não são guiadas e orientadas por Deus. Eu não estou aqui querendo agredir a ninguém e nem dizer de que as pessoas fazem a vontade do diabo, mas não é eu que penso dessa forma, é a Bíblia que fala que as pessoas que estão no mundo, que estão sem o governo de Deus, estão sob o governo de Satanás. E todos nós conhecemos aquela passagem de Lucas, capítulo 4,
em que o diabo diz para Jesus: se prostrado me adorares, tudo isto te dou, porque a mim me foi entregue. Então, o próprio Satanás, ele se sente no governo, porque quando o homem pecou, ele passou essa liderança ao diabo. E aí é o diabo que governa o mundo. O sistema do mundo está dominado pelo diabo, né? E nós, como igreja, eu sei que todos nós, assim, temos que ter uma consciência política. Nós, como igreja, nós precisamos de votar, nós precisamos de pensar quando nós votamos. Mas, irmãos, a nossa esperança não pode estar aqui. A nossa esperança não pode estar na política. A nossa esperança não está nessa cidadania aqui. E tem muitos crentes que, infelizmente, vivem enveredados por conta de uma política, porque se fulano de tal for candidato, se fulano de tal for presidente, que vai mudar muita coisa. Irmão, nós não podemos nos enganar que o mundo jaz o maligno. O mundo jaz o maligno. Ou a gente não pensa de que se o Brasil, por exemplo, fosse governado por homens de Deus, que também tivessem o temor de Deus, eles iriam fazer justiça social. A gente tem justiça social na nossa nação? A gente não tem. Por quê? Porque o mundo é governado por Satanás. Eu não quero aqui pregar uma desilusão para nós, de que nós não devemos ter consciência políticas. Mas, irmãos, nós não podemos esquecer de que a nossa cidadania está nos céus. Nós somos peregrinos e forasteiros aqui neste mundo. A nossa cidadania não é aqui. Nós estamos aqui de passagem. A nossa cidade, a nossa pátria celestial está no governo de Cristo. E nele nós podemos confiar. E é para lá que nós estamos caminhando. Mas aqui, enquanto nós estamos aqui para evangelizar vidas, para que vidas também sejam alcançadas por Jesus Cristo, para que vidas também possam mudar a sua cidadania, em vez de ser uma cidadania terrestre, ser uma cidadania celestial. Agora, quando João ele está dizendo de que nós não devemos amar o mundo, nem o que no mundo há. E aí ele diz que, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou seja, nós precisamos entender de que existem algumas armadilhas, existem ciladas que nos levam para nos envolver e nos afastar de Deus. E esse afastamento de Deus se dá exatamente por conta do mundanismo, não é? De nós sabermos de que as coisas, o mundo tem os seus padrões, mas os seus padrões não são baseados nos valores da palavra de Deus. E muitas vezes nós nos desviamos assim. Tem muitas pessoas que, ao invés de ouvir o que a Bíblia diz, eu quero ouvir o que o terapeuta, o que um cientista, ele diz, sobre criação da família. E aí a gente vê tantas pessoas querendo dizer como que se deve criar os filhos. E muitos crentes, em vez de seguir os padrões da palavra, seguem os padrões daquilo que o mundo está vendendo, daquilo que o mundo está pregando. Nós, irmãos, não é nós sermos antiquados, não é nós sermos retrógrados, não é nós sermos quadrados. Nós precisamos entender de que nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós precisamos de buscar a palavra de Deus como princípio, como regra para a nossa vida. E não aquilo que o mundo nos oferece, não aquilo que o mundo nos dá. Por quê? Eu queria que nós lêssemos o versículo 16, 1 João 2,16.
Porque olha só o que acontece, porque tudo que há no mundo, olha, não é o pastor Aloísio que está dizendo isso para você, é a Bíblia que está dizendo, porque tudo que há no mundo, olha só, por que você não deve amar o mundo? Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, olha, o que o mundo valoriza? O mundo valoriza os desejos carnais, a vontade da carne. E nós sabemos de que a nossa carne, ela é inimiga de Deus. Está lá em Romanos capítulo 8. A nossa carne é inimiga de Deus. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós não podemos viver, nós não podemos nos alimentar a nossa carne. Nós precisamos de alimentar o nosso espírito. Nós precisamos entender que a nossa carne, ela é inimiga de Deus, e que se nós alimentarmos a nossa carne, se nós fizermos a vontade da nossa carne, nós vamos cada vez mais nos afastar da presença e da vontade de Deus. Então, queridos, está aí, por que nós não devemos amar? Porque existe um desejo da nossa carne. A concupiscência dos olhos. O mundo é assim, as pessoas no mundo, a gente vive assim, cercado de tantas ilusões e desilusões, porque as pessoas, elas geralmente não estão satisfeitas com aquilo que têm. E a indústria automobilística, a indústria de próprios equipamentos domésticos, apresentam essa forma de você, através dos seus olhos, você sempre querer outra coisa. Eu tenho um carro, mas meu carro agora já não é a versão 2026, ou 25, eu estou com 25, eu preciso ter a versão 2026, eu tenho que mudar de carro, porque agora eu tenho que ter uma outra versão, porque a outra versão já não me satisfaz. Isso tudo é ilusão, irmãos, das pessoas. Às vezes o carro está bom, é confortável, está funcionando tudo, mas as pessoas estão insatisfeitas, porque elas precisam mostrar para o outro que o que ela tem ali demonstra poder, E assim vai. A gente fica vendo, algum tempo atrás, a gente comprava uma televisão, e quando a gente comprava de 40 polegadas, caramba, agora estou com... Aí você vai na casa de um colega ou de uma pessoa, chega lá, caramba, 65, 75, aí você compra de 75, quando você vai no shopping, chega lá, tem lá uma de 85, de 96, é assim que o mundo vive, irmãos, e aí nós não podemos entrar nessa roda viva do mundo, porque as pessoas, elas são infelizes, quando elas se alimentam, e quando elas valorizam isso. Você entende por que Deus ele está dizendo, não ame o mundo, nem as coisas que no mundo há? Tudo bem que é lógico que a gente não vai bancar a hipocrisia de dizer que não gostaria de ter uma tela maior, de ter uma tela de cinema dentro de casa. Mas se você não pode, se você não tem, você se contente e seja feliz. Não pense de que você seria mais feliz se você tivesse aquela outra, porque é assim que vivem as pessoas do mundo. O padrão de felicidade dela, e muitas vezes elas querem mais ter para mostrar para o outro que ela tem poder para ter. Irmão, você está fora dessa, amém? Você é filho de Deus. Você pensa grande, metanoia, pensamento diferente. Nós não podemos, e a igreja não pode valorizar isso, irmãos. Você precisa de valorizar pessoas, seja ela qual for, ela é imagem e semelhança do teu Deus.
A ela você tem que valorizar, a ela você tem que respeitar, a ela você tem que ter o carinho, o cuidado, porque ela é imagem e semelhança de Deus. Agora o mundo vai valorizar as pessoas que têm recursos financeiros, né? As pessoas vão tratar bem aqueles que podem lhe dar algum retorno financeiro, ou uma porta de emprego para um filho, ou quem sabe um presente. Irmãos, nós estamos fora desse sistema. E por que o diabo, e por que nós precisamos de fugir e nos afastar desse sistema? Porque se nós estivermos envolvidos nesse sistema, nós deixamos de fazer a obra de Deus. Nós deixamos de olhar para o mundo como Deus olha o mundo. Então, é aí que está o perigo. Não está, de eu comprar. Pior é que a gente às vezes compra e fica todo endividado. Aí vai comprar televisão, chega lá, você pensa que a televisão é aquele preço, como aconteceu com a gente. A gente vai, chega lá e tem que ter um seguro aí, porque essa televisão, se não pagar o seguro, ela pode dar defeito depois de um ano, aí você perde uma televisão, rapaz, eu não tinha pensado nisso. E aí a gente fica todo enrolado no cartão. E, irmãos, nós precisamos até mesmo porque isso acaba mudando a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de viver, e nós precisamos de pensar diferente, para a gente não ficar enrolado como as pessoas do mundo ficam, né? Porque quando mexe nas nossas finanças, a gente fica chateado, a gente fica aborrecido, a gente fica triste, né? Mexeu nas finanças e muitas vezes nós entramos, por quê? Porque nós vivemos como as pessoas do mundo. Nós queremos viver dentro de um padrão daquilo que o mundo vive, e a gente também fica feliz com as coisas, mas muitas vezes é só ilusão. Porque aí você compra a tua TV, está lá, tudo bonito, mas daqui a pouco você vai no shopping e tem uma mais bonita ainda, né? E assim, e aí você fica vendo que é uma verdadeira ilusão. A concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Irmãos, aqui é uma área, a soberba da vida, é uma área que pega muita gente e todos nós. Deixa eu... É que estou seco aqui. A soberba, ou seja, o orgulho, é uma das áreas da nossa vida que pega todo mundo. É muito difícil a gente não ter uma área na nossa vida que a gente não seja orgulhoso, né? Todos nós temos um orgulho, e é lógico que eu não sou aqui terapeuta, nem psicólogo, nem psiquiatra, mas eu estou aqui como um pastor que entendo de que todos nós, que o Espírito Santo de Deus precisa trabalhar a questão do orgulho em cada um de nós. É difícil nós nos rendermos a Deus e dizer aquilo que nós precisamos descer, né? Quem aqui, eu estou fazendo uma pergunta, mas é uma pergunta retórica, não é para você me responder, é só para você dizer para você mesmo, se você faz esse tipo de oração. Quem aqui que chega para Deus e diz assim: Senhor, eu penso assim dessa forma, mas se eu tiver errado, Senhor, me ajuda a mudar. Ou a gente sempre se ajoelha, que a gente, na verdade, a gente sempre quer que tudo muda
que o mundo mude, menos a gente, né? E a questão do orgulho e da soberba é uma coisa tão sensível que nós precisamos de pedir o Espírito Santo para mostrar em nossas vidas, em que área que nós fraquejamos nessa parte. Porque às vezes a gente quer ter razão em coisas que a gente está errado, mas a gente quer ter razão, né? E muitas vezes a gente pensa dessa forma, e aqui é uma lástima, porque a soberba, o orgulho, impede da gente entender as coisas. E muitas vezes a gente se torna uma pessoa matuta, uma pessoa tola, uma pessoa difícil por causa da soberba. E aí, isso é coisa do mundo, né? Hoje no mundo você fala assim, ó, meu marido fez isso, fez aquilo, separa dele, fica sofrendo não. Ninguém acha que tem que levar desaforo para casa. E os conselhos são sempre contrários da palavra de Deus. Por causa de quê? Por causa do orgulho. As pessoas todas, elas acham que elas têm razão, que elas não precisam mudar e que elas sempre estão certas. E isso, irmãos, são ciladas, armadilhas do mundo que nós vivemos. E muitas vezes, muitas pessoas vivem nesse padrão. Então, nós como pastores, né, que somos, a gente na verdade, a gente nunca quer que casal nenhum se separe, que família nenhuma se dissolva, né? Agora, existem situações que a gente precisa de aconselhar, né? Por exemplo, nós não admitimos na igreja, nós não aceitamos nenhum homem que bata na mulher, não aceitamos em hipótese alguma, né? E se for o caso, nós até aconselhamos a separação, porque é violência. Nós não podemos, em nome de uma hipocrisia, querer ensinar para a igreja que a família tem que viver unida, que a família tem que viver mostrando de que ela é uma coisa, quando na verdade não existe. Então, existe a verdade, existe o aconselhamento, existe os limites eles existem, né? E nós, como igreja, nós precisamos de viver, não no padrão do mundo, mas num padrão de Deus. O que o mundo vai ensinar, por exemplo, quando a gente chega na área de submissão, né, das mulheres, como diz a Bíblia, né, que a mulher seja submissa ao seu marido, né? E quando chega nessa área, é como se houvesse uma grande dificuldade, grande resistência, até mesmo de aceitar aquilo que está escrito na Bíblia. E aí, o que a gente prefere? A gente prefere uma secularização, ou seja, um pensamento mundano daquilo que vai de contra a palavra de Deus. Não estou aqui, irmãos, querendo pregar e nem ensinar a você uma vida de autoritarismo, de que eu até entendo de que quando a minha esposa ela se submete a mim, ela me responsabiliza muito mais do que ela se precipitar e fazer uma coisa à minha frente. Mas quando ela conversa comigo, quando ela entende de que em casa eu sou o responsável, eu não sou dono de mandar na minha família, mas eu sou o responsável da minha família. Alguém tem que ser o responsável. E aí o mundo vai ensinar uma anarquia. Não queremos mais governo.
Agora você imagina, se você vai fazer uma viagem de avião, aí você chega lá para viajar de avião, aí você pergunta, quem é o piloto? O piloto a gente está aqui decidindo, porque ele é copiloto, aquele ali está fazendo um curso, mas a gente está aqui discutindo para ver quem é que vai pilotar o avião. Você logo vai dizer, não, eu não quero viajar assim não, eu quero viajar com um piloto, com alguém que seja responsável. Mas o mundo, irmãos, ele vai entremeando na nossa mente e na mente da igreja, na mente das pessoas, a rejeitar todo tipo de autoridade, todo tipo de liderança. E nós não podemos viver assim, irmãos, porque esse não é o tipo de governo de Deus. Deus, ele coloca uma pessoa que é responsável, uma pessoa que vai ser líder, que tem responsabilidade como líder. E aí, essa forma da gente entender as coisas como o mundo tem entendido, que o mundo está vivendo uma verdadeira anarquia, falta de governo. Os irmãos veem que nós estamos sofrendo hoje, a sociedade está sofrendo com o feminicídio. Por quê? Porque é uma sociedade em que se começou a ensinar, isso começou de forma sutil, né? Eu fico vendo, nós como igreja, nós não podemos fazer as mesmas coisas que o mundo, né? Quando eu era criança, as pessoas perguntavam, né? E você tem namoradinha? E a namoradinha? E o menino era obrigado a ter uma namoradinha, né? Porque ele é homem, né? Tinha até um ditado, né? Prende as suas cabras porque o meu bode está solto, né? Quer dizer, é a mentalidade de uma sociedade que ela acaba impregnando o machismo. Agora hoje o que nós estamos sofrendo? Sofrendo com feminicídios. Muitos homens acham de que eles são donos das suas companheiras. Se a companheira não quer mais viver com ele, ele quer matar a companheira porque ela não vai ser de mais ninguém, porque ela é dele. Ou seja, é uma propriedade, é um objeto. Infelizmente a sociedade, ela pensa assim. Agora nós como igreja, irmãos, nós precisamos de pensar com a mente de Cristo, com filtro, quando eu digo com filtro, nós precisamos de viver equilibrado. Eu sou o líder da minha casa, eu sou o responsável da minha casa. O que Deus ele exige do responsável? Exige que ele ame, exige que ele cuide. E assim, na cadeia espiritual, em todos os sentidos, Deus ele quer que nós tratemos as coisas dele assim, dessa forma. Então é a mesma coisa, o pastor é um líder na igreja, ele é um responsável. Algumas coisas ele tem que assumir, ele tem que assumir diante de Deus, diante da justiça, né? E aí ele também tem que ensinar isso para a igreja, a responsabilidade dele em algumas áreas, em algumas coisas que ele precisa assumir, e a igreja também aceitar e ajudar ele cumprir o seu próprio ministério e a obra que Deus tem confiado às suas mãos. Então por que nós estamos pregando sobre isso? Porque muitas vezes essas coisas de uma forma tão sutil que o mundo vive, entra dentro da igreja e a igreja começa a viver dentro desses mesmos padrões do mundo, e isso acaba enfermando a igreja, isso acaba trazendo dificuldades para a igreja, e é tudo que o diabo ele quer. Para quê? Para a igreja não avançar, para a igreja não trabalhar, para a igreja não saquear o inferno, para a igreja não cuidar das almas, para a igreja não tratar das pessoas, para a igreja viver envolvida. Como alguém diz, né? Que às vezes você está igual um cachorro rodando atrás do rabo dele, né? Ele está na mesma direção, mas sem propósito, sendo enganado, querendo pegar aquilo que ele não consegue, porque é ele mesmo. E muitas vezes nós vivemos assim como igreja no mundo, por nós não discernirmos que existe um ataque terrível contra a igreja.
E nós, como igreja, nós precisamos servir a Deus, nós precisamos de saber de que o que Jesus e a palavra dele diz, que o Deus desse século, ou seja, quando a Bíblia fala de que o Deus desse século, ou seja, porque as pessoas estão sob o domínio de Satanás, sobre o governo de Satanás, e por isso elas não entendem, elas não compreendem as coisas de Deus. Você é um filho de Deus, você tem a mente de Cristo, e você precisa viver amando a Deus e não duelando um amor com o mundo. Ora você ama a Deus, ora ama as coisas do mundo. E não é o pastor Aloysio que está te ensinando isto, é a palavra de Deus que está te ensinando, te orientando essa palavra para que você possa viver como servo de Deus. O mundo é qualquer pessoa, relacionamento, estrutura social, circunstâncias ou situações que não foram redimidos pela graça de Deus. O mundo e a sociedade, independentes de Deus, governo sem a linha do prumo de Deus, sistemas econômicos que não têm a soberania de Deus. É o mundo que nós estamos vivendo. Agora, como crentes maduros, já estou encerrando, irmãos, e eu quero dizer aqui como nós, crentes maduros, devemos nos comportar nesse mundo que estamos vivendo. Hebreus 11, versículo 13. Hebreus 11, versículo 13. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo-as, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos. Irmãos, nós somos estrangeiros e peregrinos. A nossa cidadania não é aqui. Você entende isso? Nós estamos aqui de passagem. Nós não podemos. Eu sei que muitas vezes isso é frustrante, mas para a igreja isso deve ser mais do que óbvio. A gente não achar de que o mundo vai melhorar, que as coisas vão melhorar. Irmãos, nós estamos vendo, e aí nós não queremos, assim como igreja, querer pregar, ser profetas da catástrofe para argumentar a volta do Senhor Jesus. Mas, irmãos, todos nós que temos o Espírito de Deus, nós estamos vendo de que o mundo, cada dia mais, o mundo sem Deus está insuportável. Quanto mais nós temos tecnologia, agora a tecnologia ela é muito boa, mas a sociedade está toda enferma. Ninguém consegue se livrar de um smartphone, ninguém consegue, todo mundo, quando eu falo todo mundo, eu estou dizendo que muitas pessoas estão doentes, e a tecnologia, né? E é quando a gente vê de que hoje a própria IA, né, que vai concorrer e que vai entrar de forma brutal, em que muitas pessoas vão ficar desempregadas por conta da inteligência artificial, e a gente está vendo aquilo que é palavra de Deus, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E ainda diz de que nos últimos dias a ciência se multiplicará. E a gente vê o avanço da ciência, tanta tecnologia, avião sem piloto, agora já drones que já conseguem, né, supervisionar. São coisas muito boas, mas a gente vê de que é promessa da palavra de Deus. Jesus está vindo. Nós não podemos nos agarrarmos com o mundo que nós estamos vivendo. As coisas que são criadas no mundo são muito boas, mas a nossa cidadania não é aqui. Irmãos, entenda isso, de que eu e você, nós estamos aqui de passagem. A nossa terra,
a nossa cidadania é nos céus. E aqueles homens da fé, os heróis da fé, eles viram de longe, mas eles, crendo, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Hebreus capítulo 13, versículo 14. Hebreus 13, 14. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Amém? Se você está entendendo o que o Senhor está falando para você nesta noite, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Irmão, uma das coisas que eu gostaria de falar com a igreja, de algo que a gente percebe até mesmo em nós. Nós temos uma tendência, sempre dos extremos. E sempre os extremos, eles são desequilíbrios. Tá? Às vezes a gente sair daqui da igreja hoje, às vezes você recebendo essa palavra, você fica querendo ativar o modo espiritualidade, e aí você quer cortar tudo de uma hora para outra. Você sai daqui, e você sai daqui pedindo ao Senhor: Senhor, eu sou teu servo, Senhor. Assim como eu ouvi a tua palavra, Senhor, eu não quero viver como as pessoas do mundo, sendo enganadas, sendo iludidas. Eu não quero, como servo de Deus, estar gastando minha energia naquilo que não é a tua vontade. Mas, Senhor, me ajuda, Senhor. E aí você peça ao Espírito Santo de Deus para te conduzir. Não é você sair daqui, você mesmo tomando as direções da sua vida. Ah, pastor falou lá de mundo, não vamos ligar mais televisão não. E aí você começa, na verdade você sai daqui e vai fazer uma revolução dentro de casa, quando às vezes a mudança precisa ser de passo a passo, dentro de você, daquilo que você, como servo de Deus, precisa mudar e obedecer a Deus, e você se policiar, e você também querer essa mudança na tua vida. Porque muitas vezes, irmãos, todas as mudanças radicais, às vezes não são permanentes. Faça as coisas passo a passo, pedindo força a Deus para que você tenha mudanças para a sua vida. E aí a palavra está dizendo: porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele diz de que a coroa, existe uma coroa, existe um prêmio de Deus. Ele diz que esse prêmio está reservado para todos que amam a sua vinda. Irmão, de repente você ainda não ama a vinda do Senhor. De repente você está pensando assim: eu quero adquirir ainda alguma coisa na minha vida, e se o Senhor voltar, eu não vou adquirir, eu sei que eu vou para o céu, para que Deus vir agora? Ele pode esperar mais um pouquinho, né? Muitas vezes eu pensava, eu não pensava assim, porque a gente nunca diz o que pensava, né? Mas, por exemplo, a pessoa que tem um sonho de casar, né? Ele quer que Jesus venha, mas deixa eu casar primeiro, né? Então, irmãos, nós precisamos de amar a vinda do Senhor. Se nós amarmos a vinda do Senhor, começa a haver uma mudança espiritual em nós. A gente passa a amar as almas perdidas, passa a ter sentido para nós sairmos para evangelizar. Você precisa entender que uma alma que morre ali, sem Cristo, ele vai para o inferno. Ele está perdido eternamente, distante, afastado de Deus. E nós, irmãos, nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo, e a expectação da criatura espera pela manifestação dos filhos de Deus. Os filhos de Deus precisam estar sintonizados com a vontade de Deus, com o desejo de Deus, e para isso nós precisamos de não amar o mundo. E que o Espírito Santo de Deus, ele fale ainda, ele complete essa palavra no seu coração.
Amém? Amém. Eu ainda tinha mais coisas para falar, mas eu vou encerrar por aqui, tá bom, irmãos? Eu quero crer que o Espírito Santo de Deus, Ele fala aos nossos corações, e que nós, como ovelhas dele, nós devemos entender. Irmãos, quando Deus nos dá uma palavra, Ele não manda uma mensagem sugestiva. Ele manda uma palavra que Ele entende ser necessidade para as nossas vidas. E o Senhor, Ele quer que nós, como igreja, nós não amemos o mundo, nem o que há no mundo. Ou seja, os irmãos entenderam, né, que esse mundo é um sistema que é dominado e governado pelo diabo para nos levar, sem que a gente tenha consciência, nos levar a um afastamento daquilo que é de Deus. Então, procure santidade para a sua vida, procure se aproximar mais de Deus, procure, irmãos, vir para a casa de Deus. Às vezes tem cultos de oração, nós temos cultos de oração nas partes das manhãs, né? Nós temos consagrações. Se você faz parte de um grupo na igreja, de acordo com a sua faixa etária, você tem um dia de consagração do seu departamento, participe disto, né? Se é colocado uma consagração para você fazer, veja isso como uma oportunidade para você se santificar. Sede santos, porque eu sou santo. Sede santos em toda a vossa maneira de viver. Deus, Ele quer isso para a nossa vida. E o mundo, de forma sutil, nos tira da presença e da santidade de Deus, para nós vivermos fazendo a vontade da nossa carne e a vontade do padrão do mundo. E aí nós nos afastamos de Deus. E Deus, Ele não quer isso para as nossas vidas. Amém? Amém. Vamos então, o Ministério de Louvor vai louvar ao Senhor. Nós vamos dedicar ao Senhor